Irmãos e irmãs no Salvador Jesus, você já se sentiu desapontado sobre onde você está na sua vida hoje? Ou seja, você já se perguntou, será que é só isso? Será que a vida é só isso? Será que estamos satisfeitos no ponto onde estamos agora? E eu vou dar o spoiler. Tem, sim. Tem. Existe algo mais. E por isso que a mensagem hoje está com esse destaque. Aproximando-se intensamente de Deus para 2024 diferente. Falei no início do culto que a gente está então em cada mensagem tendo uma caminhada para nós nos decidirmos a tomarmos pré-decisões para que em 2024 a nossa vida seja melhor. Afinal de contas, se temos que tomar decisões, que tomemos as melhores decisões. Mas, para tomar essas decisões, a gente precisa estabelecer algumas regras. E a principal delas é, tendo em vista que nós, muitas vezes, tomamos as decisões no calor da emoção, ou quando já estamos cansados da nossa rotina, de um dia de trabalho, de barulho, de estresse, se a gente deixa para tomar as decisões baseado na emoção do momento, sempre é um desastre. Você grita com os filhos, você fala palavras para o marido ou para a esposa bravos que depois você se arrepende, você pensa coisas erradas. Então, estabelecemos que a gente tem que pré-decidir. Toda vez que chegar em tal situação, eu já tenho a decisão tomada do como que eu vou agir. Porque não será mais no automático. E aí eu citei aquele velho exemplo, né? Você está dirigindo, o sujeito te fechou, a pessoa fica brava e às vezes manda para aqueles lugares feios, né? Então você já decide, quando chegar uma situação dessa, eu vou mandar ele para o céu, não para outro lugar. E assim, na caminhada de vida de todos nós, se de repente seu filho está agitado demais, você não vai sair, opa, não, eu já decidi que eu vou ter paciência, porque é uma criança que não está entendendo muito bem. Percebe como a pré-decisão é importante? Por isso hoje o tema é dedicação, porque esse é um outro ponto que eu quero chamar atenção para vocês. Por quê? Porque nós somos o que de Jesus? Seguidores. Nós somos discípulos de Jesus. Sim. E é exatamente por isso nós queremos ser devotados a Jesus. E como é que isso acontece? Jesus mostra para nós em Mateus 6,33, você em casa está vendo isso aqui, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, o que significa ser um homem e uma mulher devotado a Jesus, que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Aí vem a explicação que nos ajuda em Atos 2,42. Vamos ler, por favor, em conjunto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eram pessoas perseverantes na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos e com o próprio Deus, na ceia e numa vida de oração. E o resultado de tudo isso está aqui, no versículo 43. Vamos ver? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Ora, eles buscaram em primeiro lugar a Deus, buscaram ser dedicados. E o que aconteceu? Até os incrédulos acreditaram. Passaram a olhar para eles, uau, esse pessoal é cheio de amor, esse pessoal é dedicado a Deus. E a palavra do original grego aqui, que a gente pode dizer de devotado, ela está no tempo que a gente chama de um tempo constante, o imperfeito. Assim,
seja, não é dedicado uma vez, você está sempre dedicado. Então, eles perseveravam não uma vez, mas estavam sempre perseverantes. Era um contínuo. E aí é o primeiro ponto, tá? Este é o versículo que descreve os cristãos do primeiro século. Vamos fazer uma visão criativa. Qual seria, dentro desse versículo, as palavras que descreveriam os cristãos de hoje e, de repente, até alguns de nós? Você conhece muitos cristãos assim, talvez até você seja um desses, né? Eu acredito em Deus. Eu vou na igreja de vez em quando, é importante. Mas você sabe, a gente não conhece todas as coisas. Então vamos pegar uma outra tradução para o cristão de hoje, baseado nesse versículo. Eles se dedicavam a si mesmos, eles continuamente e apaixonadamente buscavam uma vida egocêntrica de conforto e facilidade. Não é meio assim a vida de muitos cristãos hoje? Conforto, facilidade, voltado só para si. Sim, olhamos hoje para o mundo e vemos que as pessoas querem isso, querem conforto, querem tranquilidade, querem ter seguidores no Facebook. Não estou falando de vocês que vivem disso, estou falando de outros que estão aí, às vezes, só achando que vão ser populares, tendo muitos seguidores no TikTok, e aí a coisa vai. E aí eu quero estudar, eu quero ter um bom emprego, quero achar um bom marido, uma boa esposa, quero ter uma bela casa, um dia eu quero viajar para o mundo, morrer e vou para o céu. Maravilha, esse é o sonho de todos os cristãos. Mas eu pergunto, nós somos isso? Hoje, nós somos esse tipo de cristão? Bem, como que isso poderia acontecer? Vamos lembrar um pouco de um cálculo matemático. Quantas horas tem um dia? Então, uma semana, 7 vezes 24 horas. Quem é bom na matemática? Eu já vou dar conta aqui, ó. 168 horas. 168 horas por semana, e nessa semana de 7 dias, a gente dorme, trabalha cerca de 56 horas, 8 horas diárias, um pouco mais, um pouco menos, dorme 56, um pouco mais, um pouco menos, restam 56 horas na semana. Essas 56 horas nós temos que olhar o nosso celular, deixei o meu ali, nós temos que olhar um pouquinho de Netflix, tomar banho, comer, levar o cachorro para passear, pintar, reformar, cortar grama, falar um pouquinho sobre futebol, jogar bocha, enfim, um monte de coisas. E aí o tempo vai passando. E para Deus, bem, 56 horas, normalmente, vamos analisar, o nosso culto dura 1h15. Então, uma vez por semana, eu indo na igreja, dá 1 hora para Deus. Mas espera aí, eu estou falando e vindo ao culto. Mas mesmo que você não venha ao culto, ou que venha até 2 cultos, ou um culto, ainda tem aquele tempo que deveria ser investido na relação com Deus. Sobra normalmente, e essa é a média, tá, de cristãos, eu estou falando de um povo cristão. A média geral é 1 hora por semana. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quais são as suas conquistas se você se dedicar 1 hora por semana? Para ir bem na escola, 1 hora por semana? Não consegue. Se você trabalhar 1 hora por semana, consegue o teu salário? Não consegue. E fazer comida 1 hora por semana? Eu não sei se vai dar quantidade suficiente, só se for você sozinho e congelar, né? Enfim, qualquer coisa que você faz, será que 1 hora por semana vai dar um resultado? Não dá. Então, isso significa que
que nos autodenominamos cristãos, estamos com uma dificuldade muito séria aqui. Como é que nós vamos conseguir uma dedicação na relação com Deus em 2024 se a gente fizer quase nada? É óbvio que a coisa não funciona. É importante que a gente entenda que esse óbvio parece que não cai na nossa cabeça. Você consegue melhorar a sua saúde caminhando apenas 1 hora por semana? Os especialistas falam que tem que ser 3. Fazer um controle alimentar apenas 1 hora por semana não adianta? Será que você vai ter um casamento dos seus sonhos se você se dedicar ao seu marido, à sua esposa 1 hora por semana? Não. Então, meus irmãos, se a gente se dedicar parcialmente a Deus, se nós passarmos um pouquinho de tempo com Deus, quando é fácil, quando é conveniente, quando não temos mais nada para fazer, quando sobra um pouquinho, não é de se admirar que a gente vai voltar aos velhos pecados, aos velhos hábitos, aos antigos erros. Não é de se admirar que nós não vamos compartilhar a nossa fé, não é de se admirar que nós ficaremos preocupados com o que acontece na nossa vida, que nós vamos ficar temerosos, que nós vamos ficar com um monte de outra coisa. Por isso, mais uma vez a pergunta lá do início. Será que a vida é só isso? E o spoiler que eu falei, eu disse, não. Deus tem coisas maiores e melhores para cada um de nós. Mas entenda, nós não vamos chegar a lugar nenhum na nossa fé se for apenas um pouquinho de dedicação. Não tem como a gente se dedicar um tempo que sobra e achar que vamos nos tornar um cristão assim fantástico, maravilhoso. É necessário mudar. E aí vem mais uma pré-decisão da jornada desse mês de janeiro. Qual é a outra pré-decisão que precisamos tomar hoje para que a nossa vida seja frutífera na relação espiritual? A pré-decisão que temos que tomar hoje é que eu vou me dedicar a Deus. Mas como é que eu posso me dedicar a Deus? E aí, está aí essa imagem, você em casa, repita, está olhando aqui. Essa imagem, ela lembra esse texto. Vamos ler em conjunto? João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos repetir essa parte final? Sem mim vocês não podem fazer nada. Ora, por que a gente está insistindo no erro? Sem Jesus a gente não pode fazer nada, e a gente acha que pode. A minha vida esse ano vai ser boa, sem Jesus. Só um pouquinho de Jesus, só na hora da emergência. Jesus diz, para dar fruto, tem que estar nele. Sem mim nada você pode fazer. Quem nós somos no papel aqui do nosso texto bíblico? Jesus é o tronco, nós, a videira, nós somos os galhos, os ramos. Então, aonde que nós vamos encontrar os frutos de Deus? Em Jesus. Vamos lembrar, Gálatas fala quais são esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muito bem. Só como que isso acontece? Quando você pega esse texto depois, pode olhar em casa. João 15, você vai encontrar 11 vezes nesse texto, conforme a tradução, é claro. 11 vezes a palavra permanecer. Ou seja, conexão. Eu tenho que estar permanente, eu tenho que estar conectado. A palavra grega para isso é meno, que significa permanecer, habitar, viver. Ou seja, eu
não posso ficar apenas dedicando um pedacinho para Deus, de 1 hora por semana. Eu tenho que me determinar a ser diferente. Afinal de contas, se eu não estiver conectado à videira, não tem como dar frutos. Então, Jesus é a videira, nós somos o quê? Ramo. Vamos repetir? Eu sou o ramo. Eu sou o ramo. Então, a tarefa sua e a minha tarefa neste ano é: seja o ramo. Sim. Seja aquele que precisa de Jesus, que busca e que permanece intencionalmente conectado. Eu estou pré-decidido em 2024 a ficar conectado em Jesus. Claro, vai ter alguns momentos complicados, difíceis, mas então vamos seguir esse caminho aqui. Primeiro, eu tenho que estabelecer numa pré-decisão em 2024 que eu vou tirar um tempo maior com Deus. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu me comprometo a ficar mais tempo nessa reconexão com Deus. Esta é uma pré-decisão. A segunda, um lugar. Eu sei. Se você não estabelecer um lugar onde você possa ler a Bíblia, orar, vai ficar difícil. Porque aí sempre vai acontecer alguma coisa. E cada fase da vida é mais complicada. Quem tem filho pequeno sabe que aí não adianta lugar. Tem mamãe que só consegue orar no banheiro, porque é o único lugar que ela vai ficar ali por uns minutinhos. Então depende da fase da vida. Mas estabeleça um lugar onde você pode se aproximar de Deus. E aí, a partir disso, um planejamento. Porque se você não tiver um planejamento, não vai chegar a lugar nenhum. Você está vendo? As setas todas estão levando para onde? Para o alvo. O que eu estou falando de planejamento aqui? Ora, é um plano de leitura da palavra de Deus. Eu não vou chegar e tentar tirar um tempo. Eu vou fazer, por exemplo, tem o devocionário. Você lê o devocionário, mas e a palavra? Como é que você vai ler a palavra? Repito sempre, se você não leu toda a Bíblia ainda, não comece a Bíblia por Gênesis, comece lá pelo Novo Testamento, e aí depois vá para o Antigo Testamento. Esse é um caminho. Aqui eu estou colocando, e eu vou colocar depois, tanto na internet como no grupo de avisos da comunidade, uma sugestão, 2 planos, da Sociedade Bíblica do Brasil. É só entrar lá, sbb.org, planos de leitura, e ali você tem um pequeno plano de, eu acho que 6 leituras, promessas para o novo ano, ou esse aqui, a ler a Bíblia em 1 ano. São 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Em 1 ano você leu toda a Bíblia, tá? E por que isso? Porque aí você tem uma meta, um alvo, um objetivo. Esse é o caminho. Às vezes vai acontecer que a gente vai fracassar, que a gente às vezes vai se atrapalhar. Mas eu quero que você estabeleça na sua caminhada deste ano que você não vai ficar limitado a essa parte pequenininha, 10 minutos, 5 minutos para Deus uma vez por semana, não. Cresça, ampare-se, porque olha só o que Jesus está querendo de todos nós. Ele quer uma devoção, Ele quer um relacionamento. E quando eu passo a isso, eu começo a conquistar aqueles frutos da conexão em Jesus. E os frutos que Ele tem preparado para aqueles que estão conectados a Ele em 2024 são coisas boas. Então, você está entendendo qual que deve ser a sua pré-decisão em 2024? Maior dedicação a Deus. Não se conforme com uma migalha para Deus, porque Deus te dá 24 horas de bênção e você quer dedicar 3 segundos para Ele? Não chega-se a lugar nenhum assim. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos esse ano lembrar que, mais uma vez, Jesus é a videira e nós somos o quê?
o ramo. E nós estamos conectados aonde? Em Jesus, exatamente, tá? O ramo precisa da videira. A videira não é opcional. Está entendendo? Se você se desconectar da videira, o galho seco morre. Está seco. Então, não tem como ser uma conexão parcial. Tem que ser uma conexão total. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero que você agora não deixe para amanhã. Porque a nossa vida é qual um vapor. Passa rápido. Se morre instantaneamente. A gente não sabe. Hoje está de pé, amanhã morre. Tem gente que atravessou a rua, foi atropelado, morreu. Tem gente que está comendo uma coisa, engasgou, morreu. Lembra do nosso período da Covid? Não víamos o Covid. E quanta gente morreu. Mas eu tomei todos os cuidados, morreu. Então, este é o tempo. Oramos para que você possa tomar uma pré-decisão espiritual poderosa em 2024. E, portanto, eu quero que você agora ore comigo. Repita essas palavras. E você que está em casa, no final, clique amém. Escreva amém. Pai Celestial, eu te procuro. Perdoe meus pecados. Me salve. Seja o primeiro em minha vida. Quero ser teu discípulo. Quero ser teu seguidor. Totalmente dedicado a ti. Não quero te dar apenas uma parte de minha vida. Jesus, quero que tu sejas a minha vida. Eu sou o ramo, tu és a videira. Ajuda-me a permanecer conectado em ti, para que eu possa demonstrar o teu amor em tudo o que faço. Obrigado pela nova vida em 2024. Em teu nome, amém. Sejamos assim. Tome essa pré-decisão e você verá que 2024 vai ser um ano de frutos. Frutos de alegria, de felicidade, de mudança de vida. Que Deus acompanhe e abençoe todos nós. Amém.